Andrés Oliveira, muito bom dia. Bom dia. Como é que nós podemos lidar com este alarme social que inevitavelmente está instalado? Bem, em primeiro lugar, não sei se inevitavelmente o alarme social está instalado. Nós temos esta ideia generalizada de que o pânico acontece nestas situações e aquilo que a evidência científica nos diz é que na maior parte das vezes, a maior probabilidade não é essa. A maior probabilidade nestas situações é que nós adotemos comportamentos pró-sociais para as resolver. Obviamente que é preciso... Mas isso é na teoria. E na prática também. A evidência científica fala-nos sobre a prática, sim. Embora, obviamente, seja necessário que nós adotemos medidas de mitigação também dessa realidade. Não é? Se só houver notícias sensacionalistas, por exemplo, é impossível que as pessoas não fiquem assustadas com isso. Os sentimentos de ansiedade, de medo, de incerteza com a situação, são sentimentos normais, expectáveis nesta situação. Nós reagimos todos de maneira diferente às situações que são preocupantes, com base em quem somos, nas experiências que já tivemos, mas nesta situação, efetivamente, é expectável que as pessoas se sintam ansiosas, que tenham medo, que estejam preocupadas, que possam... Mas, no entanto, muitas vão para a praia, como víamos ontem nas imagens, e continuam a frequentar os espaços públicos. E às vezes isso é uma forma das pessoas lidarem com esses sentimentos. Aquilo que nós precisamos de fazer então é demonstrar às pessoas de que formas saudáveis, benéficas para todos, não só para o próprio indivíduo, mas para todos, para a comunidade em geral, que comportamentos de autocuidado e de bem-estar é que nós podemos adotar que sejam benéficos não só para o próprio, mas para a comunidade em geral. E provavelmente, neste caso em concreto, ir para a praia, que seria um comportamento de autocuidado e bem-estar numa outra situação qualquer, saudável e útil, neste momento não é, porque nos estamos a pôr em perigo a todos, e essa consciência, essa responsabilidade social, esse altruísmo cívico é uma coisa que nós temos que promover. Os comportamentos pró-sociais devem ser promovidos e passam precisamente por adotar medidas que não utilizem uma lógica apenas de eu vou me proteger, eu não quero ficar doente, mas uma lógica de nós. Pensar em nós, de pensar, protegermos mutuamente e ajudarmos uns aos outros a conter a propagação do vírus e a adotar comportamentos que sejam úteis nesta situação. E sobre isso podemos falar que comportamentos de autocuidado e bem-estar é que nesta situação eu posso tomar para lidar com estes sentimentos desconfortáveis que são normais que eu sinta nesta altura. Manter-nos informados, mas consultarmos fontes credíveis, nomeadamente as das instituições oficiais como a DGS, 1 a 2 vezes por dia. Não precisamos de estar constantemente a ver quantos casos são, se já houve mortes, subiu de 59 para 60. Até porque isso provavelmente, psicologicamente para nós, não nos faz bem. Cria aqui ansiedade, estar sempre a querer estar em cima do contacto com notícias que aumentam a nossa ansiedade e a nossa preocupação não é útil. Devemos manter atualizados, claro, mas confiando em fontes credíveis para isso e expondo-nos, limitando a nossa exposição a essas notícias. Depois devemos manter o contacto social com os nossos amigos e familiares, claro. Mas hoje em dia... Contacto social através do telefone ou da internet, calculo. Hoje em dia existem várias formas de nós comunicarmos à distância que respeitam estas medidas preventivas de distanciamento social, como o telefone, as mensagens, as famosas redes sociais, as videochamadas. Portanto, podemos manter perfeitamente o contacto com os outros. O objetivo não é isolar. Não, o isolamento nunca é bom, não é? Nestas circunstâncias. O isolamento dos outros não é o que se pretende, não é? É apenas o isolamento físico. E nós, fisicamente, podemos ficar em casa isolados, mas isso não significa que estejamos isolados e afastados dos outros, porque podemos contactá-los dessas diferentes formas. Devemos também manter uma atitude positiva e de alguma esperança e confiança que as coisas vão correr bem. Para já, e reforçando aquilo que já foi dito aqui, nós temos que confiar nos profissionais de saúde, temos que confiar nas autoridades de saúde, não é, que se baseiam na evidência científica, na experiência, no conhecimento que existe sobre estas situações, que não são únicas nem primeiras na história da humanidade, muito antes. Mas que dificilmente estamos preparados, não é? Quando elas surgem. Vamos estando, não é? E vamos nos preparando também à medida que elas acontecem, como estamos a fazer aqui. O que estamos a fazer aqui é ajudar-nos a preparar para aquilo que está a acontecer e confiarmos também em nós próprios, nas nossas capacidades para gerir situações que são difíceis, porque nós, na nossa vida, já gerimos outras situações adversas e, portanto, podemos recorrer às estratégias que funcionaram anteriormente para gerir esta que, de facto, é desconfortável, mas que é gerível. Uma das intervenções de uma farmacêutica, Ana Valente, colocava aqui a questão do ponto de vista dos profissionais de saúde, porque, efetivamente, ela dizia que são os heróis, que estão na linha da frente. Efetivamente, aqui do ponto de vista psicológico, também deveria haver aqui algum cuidado para que as pessoas tenham capacidade para lidar com este tipo de problemas, não é?
Sim, acho que relativamente aos profissionais de saúde há várias coisas a dizer. Uma do lado do público, nós efetivamente devemos confiar nos profissionais de saúde e reconhecer a importância que eles têm neste momento e, portanto, também termos comportamentos que permitam que os profissionais de saúde possam estar disponíveis para quem efetivamente precisa deles. Isso é o que nós podemos fazer e, de facto, os profissionais de saúde estarão neste momento sobre grande stress não é? E, portanto, também mais sujeitos a terem algumas dificuldades e a precisarem de ter cuidados redobrados para se protegerem e manterem saudáveis, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico, e nós devemos pensar nos profissionais de saúde e cuidar dos profissionais de saúde também, porque cuidar dos profissionais de saúde traduzir-se-á também na capacidade que teremos de cuidar de todos nós. Houve também outra questão que tem a ver com os perigos de alguma discriminação, nomeadamente de uma criança que frequenta uma escola e que é lousada, onde sabemos que há a grande parte dos casos, sendo que importa sublinhar que agora, em última hora, há de facto mais 2 casos em Portimão, no Algarve, são 5 no total, além da adolescente, da mãe, da aluna da mãe, também o pai, o marido e um colega da mãe, que é professor, estão de facto infectados com este novo coronavírus, mas o perigo aqui da discriminação e como é que nós dizemos às nossas crianças, que mensagem é que nós devemos passar para efetivamente não haver esse tipo, por um lado, criar aqui um certo distanciamento, mas não criar casos de discriminação. Relativamente à discriminação ou ao estigma, não é benéfico para ninguém em situação nenhuma, nesta também não. Portanto, não nos traz vantagem nenhuma, nem proteção nenhuma, discriminarmos pessoas que estejam em isolamento, que tenham estado em isolamento, que tenham a doença, que tenham tido a doença, até porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós. E que, efetivamente, ainda por cima, pode causar sentimentos de desconforto agravado a quem é vítima dessa discriminação ou desse estigma. Podemos aproveitar isso, sim, novamente, e vou reforçar isto muitas vezes, para adotar comportamentos pró-sociais. Portanto, neste momento, olhar de lado quem não cumpra regras de etiqueta respiratória, quem não lava as mãos, quem não mantenha o distanciamento social que nos permite proteger a todos. Eu não queria utilizar uma metáfora bélica porque acho que não estamos em guerra, mas as armas que nós temos para lutar contra este vírus são os nossos comportamentos, está nas nossas mãos, efetivamente nas nossas mãos. Portanto, lavar as mãos é uma coisa que nós temos que promover o mais possível. E se calhar, porque nós sabemos que adotamos comportamentos conforme estamos a ser observados, estivermos a ser observados, temos tendência a adotar comportamentos mais próximos da norma social. E se calhar sim, temos que passar a fazer isso e a instigar os outros também, de forma direta, às vezes interpelando-os diretamente, a que façam ações nesse sentido. E sobre a mensagem que nós devemos dar às crianças, não é? Porque, nomeadamente às mais pequenas, dizer às crianças, sem alarmá-las, que efetivamente o abraço ou o beijinho, sobretudo aos avós que, sendo mais velhos, são de facto o grupo mais vulneráveis, que não o devem fazer sem criar grande alarmismo e ansiedade nas crianças. O que é que os pais e como é que devem transmitir essa mensagem aos filhos? Ok. Então, há vários cuidados que nós podemos ter na forma como falamos com as crianças sobre este assunto. Em primeiro lugar, devemos transmitir às crianças informação clara e informação real sobre aquilo que está a acontecer, utilizando linguagem adaptada à idade de cada criança, verificando depois se efetivamente elas compreenderam a mensagem que queríamos passar, repetindo várias vezes a mesma explicação, porque as crianças vão precisar desse tempo para integrar a informação, para lhe dar sentido e para isso as fazer sentir mais seguras. Devemos explicar o que é um vírus, como é que um vírus funciona, que papel é que o nosso sistema imunitário tem em combatê-lo. Devemos explicar-lhes como é que se transmite e depois, sobretudo, devemos procurar explicar detalhadamente como é que nós podemos combater este vírus. Nomeadamente os cuidados de higiene. Exatamente. E isto pode ser explicado de forma simples até para crianças muito pequenas. Eu tenho um filho de 4 anos e ontem tive que lhe explicar isto, até porque o colégio dele foi uma das escolas que fechou e, portanto, eu tive que lhe dar essa explicação e falar com ele sobre este assunto. Como é que lhe disse? Exato, portanto comecei por aí, por lhe explicar o que era o vírus, como é que funcionava, como é que ele se transmitia e depois expliquei-lhe que nós tínhamos um papel muito importante em combatê-lo, tal como acontece, por exemplo, com a patrulha pata ou com os PJ Masks. Nós podemos ter aqui uma missão
somos os super-heróis desta missão e que através destes comportamentos, ficando em casa, lavando as mãos, podemos contribuir para resolver a situação e isto dá também à criança um sentido de contribuição para aquilo que é o bem-estar coletivo. Outra coisa que eu considero que é importante na forma como nós lidamos com as crianças nesta situação é ouvir as crianças e dar-lhes espaço para elas se manifestarem relativamente a isto. Ou seja, fazerem perguntas. Tens medo do quê? O que é que te preocupa? E depois procurar significar essas ansiedades, esses pensamentos mais ansiosos de forma positiva e transmitir-lhes confiança e segurança, porque as autoridades de saúde e os profissionais de saúde estão todos a trabalhar para resolver este problema, porque ela também tem dentro de si coragem e recursos que lhe vai permitir lidar com esta situação, porque nós estamos lá para ajudá-la e os adultos devem, efetivamente, nesta situação, reforçar a sua disponibilidade, a sua atenção, as suas manifestações de amor para a criança, porque as crianças precisam mais delas em tempos difíceis e devem também modelar o comportamento da criança. As crianças aprendem e comportam-se muito com base naquilo que nos vêm fazer. É, portanto, o educar pelo exemplo, não é? A forma como nós é sempre a forma mais eficaz. Isto, não dizer, mas fazer, não é? E como nos comportarmos relativamente a isto também vai a determinar a forma como elas se vão sentir. Uma das nossas telespectadoras dizia que a percepção que tem, seguramente não é única, é que temos aqui um alarmismo que está criado, mas ao mesmo tempo uma sociedade que muitas vezes demonstra pouco consciencializada com os comportamentos que demonstra. Isto aqui não é um contrassenso. Não é, na medida em que nós, como eu também já disse, temos várias formas de reagir a situações que possam ser estressantes ou provocar ansiedade. E uma delas, porque nós temos uma capacidade de processar a informação sujeita a diversos enviesamentos, pode, precisamente para fazer diminuir a ansiedade, desvalorizar aquela informação. Como aquilo é algo que me deixa ansioso, então eu vou desvalorizar aquilo, não lhe vou dar importância, afinal não é assim tão mal. Portanto, ou seja, é aquela tendência natural de que o mal só acontece aos outros. É uma estratégia de defesa que nós podemos utilizar e que o nosso pensamento pode utilizar para nos protegermos. O que eu penso que é importante que as pessoas percebam é que sentir-nos ansiosos nesta situação é normal. Na verdade, até pode ser bom. Nós sabemos que a ansiedade e o stress são coisas que nos permitiram sobreviver até hoje. Porquê? Porque quando nós estamos mais ansiosos e mais estressados, nós estamos mais alerta, nós estamos mais despertos, estamos mais atentos e estamos também mais disponíveis para adotar comportamentos que possam diminuir a ansiedade e, neste caso, mais dispostos a adotar comportamentos sociais que nos possam beneficiar não só a nós individualmente, mas a todas as pessoas, não só também aquelas que nós gostamos diretamente, que nos são mais próximas, mas a todas aquelas com quem nós coabitamos o planeta e nos possam proteger a todos. A questão que nós gostaríamos de saber é como é que se incita nas pessoas o sentido e o dever de solidariedade e de respeito pelo bem comum. Com a informação clara, para que as pessoas consigam percepcionar corretamente o risco, e isso nós já dissemos aqui várias vezes, o risco existe, nós precisamos tomar medidas preventivas para evitar propagar cada vez mais o vírus e para evitar ficarmos doentes, portanto, isso tem que ser do conhecimento comum, não vale a pena desvalorizar uma coisa que nós já sabemos neste momento que é de valorizar e depois ganharmos consciência que efetivamente o nosso comportamento pode determinar a forma como o vírus vai progredir, os nossos comportamentos simples, aos quais nós devemos dar importância, porque lavar as mãos parece uma coisa tão simples, como é que lavar as mãos vai contribuir para salvar esta situação? A ciência diz-nos que sim, os especialistas dizem-nos que sim, portanto, tomemos consciência disso. Nós temos um comportamento muito engraçado relativamente a isto. Nós, por exemplo, quando vamos com crianças no carro, não sei se já repararam nisso, nós conduzimos ainda com mais cuidado ainda do que se não fôssemos com ela no carro. Nesta viagem que nós estamos a fazer com o coronavírus, nós vamos com muitos cidadãos vulneráveis no nosso carro. Vamos com os nossos avós, vamos com os filhos à partida. Iremos menos, pelo menos com a informação que temos disponível, mas vamos com os nossos avós e vamos com outros cidadãos que têm doenças já pré-existentes e que estão vulneráveis. E, portanto, nós devemos redobrar a atenção
com que vamos a conduzir o nosso carro neste momento. E redobrar a atenção é respeitar esses comportamentos, não passar os sinais vermelhos, portanto, distanciarmos das pessoas, lavarmos as mãos, etc. Portanto, neste último minuto, Andresa, na qualidade de psicóloga, falamos da quarentena, a necessidade de quarentena, de isolamento social, o que pode eventualmente criar aqui alguns tipos de sentimentos, como ansiedade, stress, aborrecimento, frustração. Ou seja, como é que nós podemos prevenir este tipo de sentimentos que acabam por ser incontornáveis quando estamos perante esse tipo de situação e que atividades é que as pessoas podem e devem fazer dentro da rotina que lhes é possível? A Ordem dos Psicólogos publicou um documento sobre como lidar com uma situação de isolamento que eu convido todas as pessoas a ler, que está disponível nas redes sociais e no próprio site da Ordem. Nós devemos respeitar a necessidade de ficarmos em casa, devemos nos lembrar que isto não é uma situação que vai durar para sempre, que é uma situação necessária, que nos vai beneficiar a todos. Como já disse há pouco, manter-nos informados, mas com alguma limitação, mantermos sempre atividade, contactos sociais, utilizando meios de comunicação à distância, manter as nossas rotinas habituais, vamos continuar a levantar, vamos continuar a vestir, vamos continuar a trabalhar a partir de casa para quem se for possível. Física até em casa, por comer, exemplo, alimentar-nos bem, fazermos o possível de exercício físico em casa, fazermos atividades que nos deem prazer. Nós também podemos aproveitar esta oportunidade para termos mais tempo para fazer coisas que normalmente não temos, para brincar mais com os nossos filhos, é importante para quem tem crianças em casa. Que temos que fazer e que podemos ler onde? No site da Ordem dos Psicólogos. Sobre como lidar com o isolamento. Fica então essa ideia das pessoas poderem ler esses mesmos conselhos.